Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia, para você que não aguenta a concentração de terras no Brasil. Eu estou aqui a caráter, com a camisa da MST, para fazer um papo nessa celebração. É um ano especial, mais uma década se fecha, na verdade, a quarta para esse movimento, um dos mais importantes movimentos do mundo e também do Brasil, o movimento dos trabalhadores sem terra. Hoje a gente vai falar do MST, as transformações nesses 40 anos do movimento e também a estratégia dos armazéns do campo, que vem tomando aí cidades de grande e até médio porte para trazer para a população alimentos agroecológicos e de qualidade, aí, sem veneno também. Aos poucos isso também vai crescendo na MST. Mas isso aqui já estou me alongando na minha introdução, então eu vou chamar a Milena Felipe Polini, que é uma representante da MST aí, constrói o Armazém do Campo e, como curiosidade, formada em letras. Eu podia já começar com essa pergunta, né? Como que você foi parar na MST? Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Guilherme, obrigado pelo convite. Então, meu nome é Milena, como você já me apresentou. Eu vim parar no MST, foi uma história meio doida, assim, mas eu venho de um processo urbano, que é o que as pessoas às vezes acham estranho, enfim, por eu não ser do campo. Mas eu me aproximei do MST em 2019, em Londrina, no Paraná. Eu participava do movimento estudantil, eu fazia parte do Levante Popular da Juventude, que é uma organização parceira do Movimento Sem Terra, e a minha relação começou assim. Então, em 2019, teve o Lula foi preso também, então teve uma vigília construída lá todos os dias que o Lula esteve em Curitiba, na Polícia Federal. A gente estava em vigília lá, então foi nesse processo que eu me aproximei do movimento e pude experienciar esses momentos formativos junto com o movimento. No início do ano passado, em 2023, comecei a contribuir na comunicação do Armazém do Campo de Londrina e aí no meio do ano passado, em agosto, mudei para São Paulo, para o Armazém daqui de São Paulo. Hoje a minha tarefa ela é um pouco ampla, mas vamos dizer assim, eu sou da comunicação do Armazém do Campo, mas também contribuo com a comunicação da rede Armazém. Então, diferente de quando eu comecei, que era só Londrina, hoje aqui eu contribuo com São Paulo, mas também contribuo, vamos dizer assim, com toda a rede. Hoje eu não vou deixar para falar do Armazém depois. Maravilha. E você tem usado aí, mais uma curiosidade, o francês em algum momento ou está meio congelada essa parte? Acontece. Quando eu estava em Londrina, eu trabalhava no Armazém do Campo, na comunicação, mas também dava aula. Então, dei aula na Aliança Francesa, dei aula no programa do Governo do Estado, Paraná Fala Idiomas, enfim. E aí, quando eu mudei para São Paulo, eu fiquei meio assim, nossa, vou parar de praticar o francês, vou esquecer. Mas acontece que o Armazém daqui de São Paulo ele é praticamente um ponto turístico já na cidade, né? Então, no mínimo uma vez por semana, eu falo o inglês ou o francês com próprios clientes, consumidores, parceiros. Aconteceu esses dias de aparecer um cara que era produtor de sementes na Suíça, enfim, e queria enviar livros. E aí é bom porque, pelo menos, eu consigo conversar com a pessoa e tem essa troca internacionalista, vamos dizer, até no espaço que seria um espaço de comercialização. Turismo político, né? Muito interessante. Aqui no Livres também rola às vezes, né? Tem muitos pesquisadores que pesquisam essa questão, né? Economia solidária, agroecologia. Volta e meia também exercito o inglês. Mas para a gente ir chegando aqui no nosso papo, queria te fazer uma primeira pergunta, né? O primeiro encontro nacional do movimento, que foi realizado 40 anos atrás, foi entre 20 e 22 de janeiro de 1984. O Brasil se transformou, a gente teve uma consolidação de uma democracia, se é que assim a gente pode chamá-la. Tivemos governos de esquerda, de centro-esquerda, tivemos governos neoliberais, e eis aqui chegamos 40 anos depois, em mais um aniversário do MST. Como que você vê essas transformações? O que muda aí? Como que você podia resumir essa trajetória de 4 décadas do movimento?
Bom, foram 40 anos de muita luta e resistência. Ainda faltou o extrema-direita, que a gente teve o governo de extrema-direita. É verdade, verdade. É muito gratificante assim para a gente que constrói o movimento e até para mim que cheguei recente, né? Eu cheguei há 4 anos, vamos dizer, 4 anos de 40, né? Então, eu peguei só uma fatia. 10%. Sim, 10%, exato. De uma história que é muito, muito grande, assim. Então, se a gente for pensar, mesmo os dirigentes nacionais que têm mais são mais porta-vozes com a sociedade, não conhecem o todo do movimento, no sentido de todas as pessoas, todos os militantes, todo mundo que contribui pelo tamanho que é. Eu acho que uma coisa que sintetiza bem essa transformação desses 40 anos são os lemas dos congressos. Então, esse ano é um ano congressual para a gente, que a gente vai ter um congresso em Brasília em julho, e é algo que é um evento, não é só um evento, mas é um processo que faz parte da organização, da organicidade do próprio movimento. Então, no primeiro congresso, que foi em 85, o lema era Terra para quem nela trabalha, que era o início das ocupações e era o que sintetizava aquele momento político. Já no segundo congresso, o lema era ocupar, resistir e produzir. Então, a gente não quer mais só ocupar a terra, mas a partir do momento que a gente ocupa a terra, o que a gente vai fazer com aquilo? Então, vinha esse direcionamento nacional do movimento para resistir naquela terra e produzir alimentos saudáveis. Já no terceiro congresso, o lema era reforma agrária e uma luta de todos. Isso é vira um pouco a chave do movimento com a relação com a sociedade. Milena, esse terceiro congresso, então, em 1995? Certo? Isso, em 1995. E aí é quando marca essa mudança na relação do movimento com a sociedade urbana. Então, a gente sabe, quando a gente estuda história na escola, mesmo que seja uma história contada pelos vencedores, vamos dizer assim, a gente sabe que teve uma grande emigração do campo, né, um êxodo rural do campo para as cidades, para o meio urbano. E que veio também muito com a chamada Revolução Verde, que era todas aquelas máquinas, que na verdade não era uma não foi algo positivo, como se é falado, né, Revolução Verde. Mas, na verdade, expropriava terras de pequenos agricultores, de agricultura familiar, de quilombolas, ribeirinhos, aquelas pessoas que já estavam historicamente naquele território, mas para serem ocupados por grandes latifúndios. E aí, nesse terceiro congresso, em 95, é quando o movimento anuncia para a sociedade de que a reforma agrária é uma luta de todos, por isso o lema do congresso. Então, não apenas aqueles que estão na terra, que são os camponeses, devem lutar por isso, mas de que o latifúndio é um mal que atinge o conjunto da sociedade, não só quem está no campo. Então, já era um anúncio para isso. Interessante que também já é um período de governos neoliberais e o movimento avança muito, na verdade, né? A duras penas, mas avança nesse momento, né? Sim. As contradições, elas estão... A gente é embebido de contradições. Aposto, né? Sim. E aí vem o quarto congresso, que foi em 2000, também em Brasília, que o seu lema era por um Brasil sem latifúndio. Exatamente isso que você comentou, do avanço da ideologia, da política e economia neoliberal, em que teve um aumento do agro, um investimento grande e um maior investimento no agronegócio. Então, o que sintetizava a luta naquele período era reforma agrária por um Brasil sem latifúndio. A gente ainda não está falando da questão da fome, a gente ainda está falando da questão da terra. Teve o ocupar, resistir e produzir, que é uma síntese que fala de produção de alimento, mas ainda a gente está caminhando numa relação com a sociedade, vamos dizer assim. Já no quinto congresso, o lema era Reforma Agrária por Justiça Social e Soberania Popular. Esse congresso foi em 2007, também em Brasília, que vai trazer, que vai reforçar
o lema anterior do Reforma Agrária é uma luta de todos, no sentido de que reforma agrária não está só no campo, que a reforma agrária também é síntese da luta pela justiça social e pela soberania popular de um povo. Porque a gente sabe que a relação da burguesia com o latifúndio, com o latifundiário, é uma relação de dependência dos outros países, dos países ditos, entre aspas, de primeiro mundo. Então, quando a gente defende a nossa soberania popular e contra os latifúndios, a gente está defendendo o nosso povo, a nossa terra, os nossos bens, e que a gente não fique nessa postura de colônia ainda, né? É interessante que você fala, porque não que a gente queira ser como eles, mas os países que são ditos mais desenvolvidos, quase todos eles, se não todos, fizeram suas reformas agrárias, né? Sim. Coisa que no Brasil ainda estamos travados em 64, né? Aproveitando o aniversário aí do golpe, estamos travados naquelas reformas do Jango ainda, né? Exatamente. E tem uma coisa que é interessante, contraditória e curiosa, que esse conceito da reforma agrária é um conceito burguês, porque vem da Revolução Francesa, uma revolução que foi burguesa, mas de que abriu portas, vamos dizer assim. A esquerda estava lá, apesar de ser uma direção burguesa, né, daquele processo. Não é o tema de hoje, assim, mas daria para a gente falar sobre isso também. Mas isso exatamente aconteceu nos países do norte global, a reforma agrária, que era para lidar com as questões sociais, mas no sul global, especificamente aqui no Brasil, não aconteceu. E o contraditório, curioso, etc., é que no período da ditadura militar foi onde se avançou nas leis foi onde se avançou nas leis em relação à reforma agrária e ao direito à terra. Porém, foi o período em que mais se assassinou e aniquilou as ligas camponesas, o que reforça de que não adianta ter uma lei se não tem mobilização social, se não tem povo organizado para que aquela política pública, aquela lei que já foi conquistada, mas seja concretizada, seja efetivada de fato no dia a dia, né? Aí, só o último congresso para a gente... E esse agora, o último, o sexto, então, né? O sexto. Aí o sexto é lutar, construir reforma agrária popular, que também é uma mudança. Esse último congresso também marcou essa mudança, se eu não me engano, 2015 ou 2016. Você participou desse? Você chegou a participar? Não participei. Desse ano vai ser meu primeiro congresso, ainda estou... Mas com as pessoas que a gente convive, todo mundo falando, nossa, assim, é um evento máximo, assim, da organização. Porque o momento congressual é o momento que a gente vai debater qual que é a nossa leitura da conjuntura política, quais são as nossas linhas de direcionamento para o próximo período, para o movimento, e é o momento em que a gente consegue visualizar a democracia participativa e do povo organizado. Não é uma direção que vai dizer o que devemos fazer, mas é o conjunto do movimento que vai debater qual é o nosso programa agrário, qual é o nosso programa de reforma agrária popular. E aí, com delegados, se é discutido, se é debatido, se é votado, quais são os nossos direcionamentos políticos para o próximo período. Por isso que é um momento que dá sustentação para a organização. Se a gente tem um erro de leitura, a gente vai ter um erro na ação. E para a gente é muito caro ter um erro de leitura e ter um erro de ação, porque são todas as forças contrárias ao próprio movimento. E por cima, assim, o processo congressual se baseia na eleição de delegados e na votação de teses que vão... Basicamente é isso. Nos estados, em diálogo, né, em construção, junto com a coordenação nacional, se é feita uma base de mobilização, não quantas pessoas conseguimos levar, porque a gente poderia levar mais pessoas, mas qual é a estrutura que damos conta de quantas pessoas? Então, esse ano vai ser no estádio do Mané Garrincha, a gente espera mais ou menos 20 mil pessoas, e dessas 20 mil pessoas, em sua maioria,
assentados e acampados da reforma agrária, mas também parceiros, movimentos parceiros, porque a gente acha que a gente não vai conseguir uma transformação social sozinhos. A gente não se coloca enquanto vanguarda política de que somos os iluminados e etc. A gente tem a nossa história, respeitamos elas, mas também respeitamos a história dos outros movimentos, porque o MST não surgiu do nada e também não criou a roda no sentido de nós inventamos a ocupação de terra. Não, a gente aprendeu com muitos outros companheiros que vieram antes de nós e antes do nosso movimento. Então, esse princípio e esse valor também da solidariedade, de construir as coisas e construir ações em conjunto, é uma coisa que a gente defende e isso vai estar presente no nosso congresso também. Até que a gente vai estar esperando também uma delegação internacional de mais ou menos 500 internacionais. Então, dentro desses 20 mil, tem, em sua maioria, acampados e assentados, mas também vem gente de outros países, também vem pessoas de outros movimentos, e todos aqueles que lutam e se colocam à disposição e a serviço da transformação social. Muito maneiro. Esse vai rolar no estádio também, então? Vai rolar no estádio. Eu vi um pouco do último, cara, é um negócio surreal, assim, cara. Era cerca de 25 mil pessoas, realmente muita gente, é um movimento muito grande mesmo, com uma grande capilaridade, e que bom estar se movimentando aí para botar suas orientações políticas novamente à prova, né? Porque não é um momento muito fácil. E acho que você acaba sendo, de alguma forma, um resultado dessas transformações, né? Você, uma variante do Homo Urbanus, também tem a ver com esse enraizamento do MST até para fora da área rural, né? Sim. Às vezes eu brinco um pouco com isso, que mesmo que foi no terceiro congresso, lá em 95, que a gente... eu falo a gente porque é uma questão de identidade mesmo. Mesmo que... E é sobre isso que eu quero falar agora, assim, né? Tem pessoas, às vezes, fora do movimento que dizem assim, mas você não é acampada, sua família não é assentada. Como que você tem uma identidade sem terra? Mas para mim é muito simples. Como que eu não tenho uma identidade sem terra? Se eu não tenho terras, se eu não sou latifundiária, se eu não sou herdeira, se eu sou trabalhadora como os outros. E eu tenho a compreensão de que a luta pela reforma agrária popular, que daí é essa última mudança do último congresso, que adiciona essa palavra popular, ela está se referindo sobre soberania popular, sobre soberania alimentar e nutricional, sobre um outro modelo de sociedade, não só para o nosso território, mas no conjunto do planeta. E quando a gente conversou antes na reinauguração do Livres em Santos, né, sobre a questão climática. E a questão climática e a reforma agrária é uma coisa assim, se a gente não fizer reforma agrária, não tem como a gente cuidar do planeta e salvar o planeta. Isso é real, né? Não é só a agricultura que é afetada pelo clima, né? Exato. Afeta o clima diretamente. A agroecologia não é mais uma opção, é a única opção que a gente tem. Então, como que essa luta não vai ser minha? Como que essa luta não vai ser de quem está nos centros urbanos? É lógico que a gente precisa avançar muito no meio urbano, principalmente na questão da organização popular, e isso entra um pouco nos desafios da esquerda dos dias de hoje. A gente precisa avançar na formulação de políticas públicas, e não só na formulação, como eu falei anteriormente, mas na efetivação delas. Não adianta a gente formular a política pública, lindo, maravilhoso, mas se a gente não consegue uma mobilização social organizada, de massas, que vai fazer cumprir aquilo. Então, são muitos desafios. São vários desafios, né? E você acaba falando da questão da agroecologia, que é um giro relativamente recente, né, no movimento, e imagino que seja um grande desafio, né? Acho que quem nos ouve já está mais ou menos inteirado do que é agroecologia, né, que também é uma forma de produzir que respeita e regenera a natureza, mas que também se atenta para o aspecto socioeconômico, né, e a questão da equidade. Isso é meio que deve ter sido uma dificuldade, né, porque os camponeses que perderam suas terras ou que se organizaram dentro do movimento, basicamente todos tiveram experiência com o pacote da Revolução Verde, né? Usaram agrotóxico, etc. e tal. Deve ser uma transformação
Claro, muito necessária, mas difícil também, né? Porque é uma cultura de décadas já que está instalada, né? Na forma de produzir alimentos. Sim, é bem complexo e também em relação às próprias formas de opressão e de dominação que a gente vive na nossa sociedade. Então, se hoje a gente tem uma sociedade que ela é patriarcal, racista e capitalista em sua estrutura, isso também perpassa pelo movimento. Então, não dá para dizer que no MST não tenha nenhum uso de agrotóxico. Não dá para dizer que zero. Não dá para dizer que não tenha nenhum caso de machismo. Senão não ia ter 20 mil pessoas também no Congresso. Exatamente isso. Então, é algo que a gente vem debatendo e construindo a pessoa a pessoa, acampamento a acampamento, mas é uma direção, é uma diretriz nacional plantar árvores e produzir alimentos saudáveis. E existem várias iniciativas para dentro do movimento para a gente conseguir avançar nisso. Então, existem cursos sobre agroecologia, existe a Escola Latino-Americana de Agroecologia no Paraná, existe centros de formação, o próprio Pronera, que é o programa de ensino superior, junto com as áreas de reforma agrária, elas vão trazer essa perspectiva. Então, o movimento ele também dá um giro olhando para a sua juventude, que é quem está mais aberto a isso, diferente daquelas pessoas que conseguem também fazer essa assimilação, mas vêm de um outro tempo. Vem de quando a gente falava de coisas climáticas, era o futuro, não era o agora. E quem consegue ver que é o agora, que já consegue se mexer para isso. Mas não é só uma questão individual. A gente não pode cair nesse erro de que o assentado, o acampado, ele não quer fazer isso ou ele quer fazer isso. Ele pode querer ou não querer, mas a questão é que a gente não tem incentivos e política pública para isso. Então, não adianta a gente colocar e falar assim, todo acampado, todo assentado vai produzir de forma agroecológica agora. A gente fala isso, mas não tem como esperar que isso vai acontecer sozinho, sem crédito, sem incentivo, e às vezes um assentamento, ou às vezes uma área que é acampamento que ainda não é assentada, e que a gente está se preocupando ainda com a escola das crianças, dos sem terrinhas, com a estrada, com o saneamento básico. São processos e níveis diferentes de que a gente consegue avançar em cada território. Mas quando a gente vê que uma comunidade é mais organizada e sintonizada entre si, a gente consegue ver mais avanços, mais produção de alimento saudável. É interessante isso, até porque a galera não se liga muitas vezes, mas a forma agroecológica de produção ela é superior à orgânica, né? Porque, digamos assim, ela é um gol de placa, né? Então, fácil fazer gol feio, mas ela requer toda uma reeducação, né? E acho que isso é um processo que é longo mesmo, né? Acho que a gente ainda vai ter décadas de adaptação e acho que o Estado pode ajudar muito nesse sentido, né? E deve ajudar muito nesse sentido. E é até um gancho para a gente conversar um pouco sobre o Abril Vermelho, né? O que significa esse mês, Milena? E a gente vê algumas movimentações já acontecendo, né? Ocupações da Bahia, né? Continua uma luta muito forte para dar outras diretrizes ao INCRA. Como que você vê esse mês? O que ele significa nesse ano tão importante para o MST? Antes de começar, só fazer para finalizar o que a gente estava falando antes, o orgânico, o agro consegue produzir ele, mas o agroecológico não, porque o agroecológico ele supõe que seja socialmente justo e economicamente viável e que tenha essa recuperação dos bens naturais. E isso é uma coisa que o agro não dá conta pela sua própria essência da sua natureza. Total, bom assinalar isso. Sobre o Abril Vermelho. Bom, esse ano faz 28 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará. Nesse ano de 96, tinham aproximadamente 1.500 famílias acampadas na Curva do S, e eles foram assassinados pela Polícia Militar do Estado, onde foram 21 mártires da luta pela terra no Brasil.
Esse foi um crime, um massacre que até hoje segue impune, ninguém foi responsabilizado por esse massacre. As famílias continuam vivendo com esse luto até hoje. Então, antes da nossa conversa aqui, eu fui dar uma olhadinha no nosso site do MST e tem uma entrevista lá muito interessante de uma companheira que esteve presente e ela traz o seu relato pessoal de como isso ainda hoje está presente no acampamento e nas famílias e num sentimento comum, não só de tristeza e de raiva pelo que aconteceu, mas essa tristeza e raiva que ela é canalizada e transformada em organização popular, na organização do acampamento, das famílias e na continuação do movimento. Depois que aconteceu o massacre, foi instaurado o dia 17 de abril, hoje é lei, está na Constituição, é lei, é Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Então, a gente pode dizer que quem não luta pela reforma agrária está sendo contra a lei. Sim, é lei. É um bom instrumento para pressionar, né? Sim, então todo militante que luta pela reforma agrária, ele está, entre aspas, vamos dizer assim, mas assim, respaldado pela Constituição e pela lei. E, inclusive, a ocupação de terras também está respaldada nisso, porque a propriedade, ela tem que ter um sentido social, um uso, ela tem que ser produtiva socialmente, respeitando as suas... Social, seja habitação ou produção, né? Exato, seja habitação, seja produção, mas se for produção, ela tem que respeitar leis trabalhistas e ela tem que respeitar leis ambientais. E que se a gente for olhar no agro, o que menos acontece é se respeitar as leis ambientais e as leis trabalhistas, como já saíram vários casos de trabalhos análogos à escravidão, enfim. Mas voltando para o abril, então, desde que aconteceu o massacre, o mês de abril virou um mês de luta, de jornadas de luta para o movimento. É um mês que a gente consegue colocar a reforma agrária na pauta do dia, da política, da sociedade. Sim. E a forma como a gente encontra de fazer isso, a forma mais radical que a gente tem de denunciar todas as mazelas do capital e do agro e do latifúndio, é a forma de ocupação de terra, porque a gente está não só denunciando a fome, a miséria, a desigualdade social, o capitalismo e todas as suas mazelas, mas a gente também está anunciando o novo, quando a gente propõe o nosso programa agrário, quando a gente propõe as transformações nas relações sociais, produtivas e econômicas, políticas, enfim, tudo que engloba no campo e na cidade. E o lema desse ano da jornada é ocupar para o Brasil alimentar. Esse é o lema da jornada. Então, tem estados que vão, sim, fazer ocupações de terras improdutivas, e aí não sei se ainda precisa explicar isso, né? Mas acho que é sempre bom. Vou lembrar. São terras improdutivas, então são terras que não estão sendo utilizadas para produzir nem alimento, muito menos alimento, nem commodity, são terras abandonadas, ou são terras com dívidas na União, ou são terras que utilizam de trabalho escravo. Então, para recuperar isso, não é para, entre aspas, ocupar, ou, como dizem, invadir um pequeno sítio que você vai com a sua família no final de semana. Eu estava numa pequena pesquisa aqui, e na mídia tradicional, tá quase em todos os noticiários invadiram, né? Invasão, entre aspas, aqui que houve na Bahia agora, né? É uma batalha de termos, inclusive, né? Reforma agrária. Sim, é uma batalha de ideias. Não tem... no capitalismo não é só uma dominação econômica, mas também é uma dominação ideológica. E os grandes meios de comunicação, eles trabalham a serviço do capital. Então, por isso a importância do podcast do Livres, por isso a importância de outros veículos de comunicação, que nasceu junto, vamos dizer assim, nasceu a partir do Movimento Sem Terra, que é o Brasil de Fato,
eles falam assim, né, uma visão popular do Brasil para o mundo. Acho que, se eu não me engano, é assim que eles dizem. Mas é exatamente se posicionar. O que a grande mídia faz, ela se diz neutra, onde a gente sabe que não existe neutralidade e eles estão tomando um lado, e é sempre o lado do grande capital. Então, todas as oportunidades que eles tiverem para atacar o Movimento Sem Terra, mas não só o Movimento Sem Terra, mas qualquer tipo de organização e mobilização dos trabalhadores, eles vão fazer porque são contra os interesses deles. Assim. O Abril Vermelho tende a esquentar, né? A gente está vendo ocupações. Aí, daqui a pouco eu queria passar finalmente para a questão do armazém, mas um último momento é que esse mês ele serve ainda para pressionar uma orientação do governo, né? Acho que o governo foi muito bem no primeiro ano, principalmente na transição, e agora a gente está vendo algumas hesitações, né? Eu acho que, pelo menos na minha opinião, o MST tem sido quase que a consciência crítica da esquerda ao se preservar a sua autonomia, né? E ter acontecido vários episódios onde essa pressão aconteceu e talvez o movimento não estivesse avançando do jeito que está. Então, acho que esse abril também serve para isso, não seria? Porque teve até um anúncio recente, né, do Lula que ele iria lançar um programa para evitar, inclusive, que houvesse muitas ocupações nesse mês. Então, ele reflete um pouco essas contradições, você não acha mesmo? É que a política tem outros tempos, né? Sim. Para a gente é um pouco complexo assim, esse debate, porque, querendo ou não, o MST esteve presente, não só presente, mas deu base, sustentação para a vigília do Lula, quando ele estava preso. O MST, que em todos os estados esteve ativamente na campanha, colocando à disposição os seus militantes, os seus espaços, a sua energia para isso, porque a conjuntura pedia, a conjuntura demandava. Então, por todas as críticas que temos ao governo Lula hoje, ainda está melhor do que se fosse um segundo governo Bolsonaro. Só te interrompendo, eu tinha esquecido, seria lançado um programa que seria Prateleira de Terras, justamente ia conceder algumas terras para ter um abril menos avermelhado, talvez. Né? Sim, isso está acontecendo, mas essas prateleiras de terras, elas são terras longe dos centros urbanos, que hoje já é uma leitura diferente para a gente, assim, então, para o MST é melhor e mais interessante, vamos dizer assim, estrategicamente, a gente estar mais próximo dos centros urbanos, que é onde a gente consegue ter o escoamento da nossa produção, onde a gente consegue ter um diálogo melhor com a sociedade do que se isolar no interior do interior do interior do interior do interior. E também os logísticos mesmo, né? Logística é um grande BO, né, para a produção de alimentos. Sim, e essas terras não seriam diretamente para o MST. Seria para outros movimentos que lutam pela terra, que não é só o MST no Brasil, e, para além disso, tira um caráter que é fundamental para a gente, que é da organização popular. A gente não quer nada dado, a gente quer conquistar aquilo que é do nosso direito. Então, qual que é a formação política daquela pessoa que ganhou uma terra sem a luta? Para a gente isso não faz sentido, sabe? Mas é um debate que eu não posso colocar muito assim, porque eu também não posso dizer pelo movimento em relação a isso. Mas posso dizer que é complexo, tem atritos, e sim, era num sentido de evitar ocupações. Mas eu acho muito acertado a postura da autonomia, e, claro, apoio ao governo quando se deve, mas acho que o avanço da reforma agrária só vai se dar assim, né? Eu acho que, inclusive, ajuda o governo a acertar, né? Inclusive nesse sentido. Sim.
E é sobre isso mesmo. Se a gente tivesse, vamos dizer, pensando assim, nas organizações urbanas, se nós estivéssemos mobilizados com pautas econômicas, isso ajudaria o governo a aprovar políticas públicas e outros projetos. Mas o que a gente vê hoje é uma desmobilização no urbano, e o MST não pode ficar de braços parados, esperando que o governo faça a reforma agrária que já mostrou para a gente que não vai fazer, e que isso é uma luta que tem que vir das famílias organizadas, que tem que vir do povo lutando por isso, que só assim que a gente vai ter uma conquista, ou as conquistas necessárias que a gente precisa, inclusive para a sobrevivência do planeta, né? As coisas, elas se ligam, desde o boné ao Congresso, ao arroz, e a ocupação de terra, o Abril Vermelho, e a relação com o Lula, e tudo está interligado na necessidade de transformação social da sociedade, dessa grande crise que a gente vive. Legal, e a aceleração dessa grande crise, né? Bom, vai até ser tema de um dos nossos episódios aí nas próximas semanas, a questão do aumento do consumo de carvão no planeta, enquanto a gente está tendo o ano mais quente depois do ano mais quente, né? Então, tem uma desconexão muito grande do que a política precisa fazer e do que realmente precisa ser feito. E aí você disse que está tudo conectado. Acho bacana dizer isso e trazer essa perspectiva também da questão urbana na transição ecológica que a gente tem que fazer, né? E econômica, em grande medida. E isso tem muito a ver, inclusive, com o Livres, né? O Livres, como uma cooperativa de consumidores, ela tenta trazer para o aspecto urbano temas que são muito essenciais. Não dá para fazer reforma agrária e tampouco fazer uma sociedade um pouco melhor do ponto de vista ambiental sem transformar a consciência do público das cidades, né? Isso se conecta, foi um pouco nessa linha que foi pensada a estratégia dos armazéns, quando que se inicia, qual que é o acúmulo que levou ao Armazém do Campo, que, para quem não sabe, né, são basicamente lojas, entrepostos do MST pelas cidades do Brasil, e, aliás, com um belo cuscuz aí em São Paulo. Cuscuz aqui é famoso. Existe o debate na internet, né, do cuscuz nordestino e do cuscuz paulista. Não vou entrar nesse, mas aqui no armazém só tem o cuscuz nordestino, mesmo que seja em São Paulo. Mas esse é um debate mais realista que bolacha e biscoito, pelo menos. É verdade. Porque não é de termo, mas é da cultura. Enfim. É a forma de fazer, né? Tá. Em relação aos armazéns, o primeiro armazém daqui de São Paulo, ele inaugurou em 2016. E aí, para culminar nisso, né, então, em 2008, se criou uma associação das cooperativas do movimento. Então, eu vou voltar mais um pouquinho antes. Então, lá no nosso terceiro congresso, Ocupar, Resistir e Produzir, beleza. Então, ocupamos, estamos resistindo, como tem esse exemplo do massacre de Eldorado do Carajás. E agora a gente precisa produzir alimento para a gente sobreviver, mas também para a gente conseguir comercializar e propor para a sociedade, né? Esse alimento saudável que vem de outras relações de produção. Enfim, com isso começa a se organizar associações e cooperativas para a produção. Então, em diversos estados... Isso em 2008, você falou? Mais ou menos em 2008, que tem essa virada. Em 2008, a Associação das Cooperativas do Movimento. Então, antes disso, já tinha essa tarefa de se olhar com atenção à produção do movimento, à produção de comida, no caso, né? E aí, a partir de 2008, começou a se olhar para isso no sentido da associação das cooperativas. Como se fosse organizar essas frentes cooperativistas, né? Exato. Então, depois, acho que foi no mesmo ano, 2008 também, teve a criação de um escritório nacional de comercialização, e aí esse escritório nacional de comercialização vai lidar com essa tarefa de como a gente escoa essa produção no país.
Também tem a formulação das políticas públicas do PA, do Plano de Abastecimento de Alimentação, e do PNAE, que é da alimentação escolar, que também é outra forma, foi uma política pública exatamente para contribuir para o desenvolvimento da agricultura familiar e da pequena agricultura, e não só como geração de renda para os camponeses que estavam no campo dessa agricultura familiar, mas também proporcionar uma alimentação de qualidade para as escolas, e também pela questão do preço dos alimentos, no caso do PA. Em 2015, aí já pulo para 2015, teve todo esse processo, saltando, experimentando, esses anos foram experimentando experiências, enfim, etc. E em 2015 aconteceu a primeira Feira Nacional da Reforma Agrária aqui em São Paulo. Então, até 2015, pensa, nesse salto aí, foram acontecendo feiras estaduais, regionais, e aí em 2015 acontece a primeira Feira Nacional da Reforma Agrária aqui em São Paulo. No ano seguinte, e aí, ok, né? Foi um sucesso a feira, mais do que o imaginado, porque era a primeira feira, então não tinha muito parâmetro. Em debates na coordenação nacional, na direção nacional, como fazemos para a gente fazer esse escoamento, mas não só o escoamento, porque a maior parte, o grosso, vai por esses programas de políticas públicas, né? Mas como que a gente tem esse diálogo com a sociedade no urbano a partir dos nossos produtos? Considerando que a reforma agrária é uma luta de todos, considerando que a gente precisa se defender dessa mídia que diz que estamos invadindo. Então, olha, a gente tem que mostrar que a gente está produzindo e o que a gente produz tem qualidade e pode ser acessível. Então, em 2016, inaugurou o primeiro Armazém do Campo. E tinha uma experiência anterior também em Porto Alegre, que era como se não tinha o nome de armazém, mas era uma loja do MST de comercialização dos produtos. Se eu não me engano, era no Mercadão da cidade, no mercado principal, alguma coisa assim. Mas já tinha uma experiência anterior, mas era algo localizado. Quando nacionaliza, vamos dizer assim, a proposta e a iniciativa de ter pontos de comercialização de produtos, a maioria do MST, foi a partir dessa primeira Feira Nacional, e aí no ano seguinte se inaugurou o Armazém do Campo aqui em São Paulo. No ano seguinte, em 2017, inaugurou em Belo Horizonte, e em 2018 inaugurou no Rio de Janeiro, e hoje a gente está com aproximadamente 35 unidades. Eu digo aproximadamente porque sempre aparece assim, estamos abrindo um armazém aqui na cidade. Então, às vezes é um pouco difícil de acompanhar, assim, pelo tamanho do movimento mesmo. Ele já extravasou as capitais, né, o armazém, né? Ele já tem umas cidades, digamos, médias, assim, né? Sim, não está mais só nas capitais. Por exemplo, em Minas Gerais, que é a cidade que a gente tem mais municípios no Brasil, a gente tem armazém em, por exemplo, Juiz de Fora, que é uma cidade média. Tem Belo Horizonte, Juiz de Fora, Almenara, Teófilo Otoni. Tipo, Teófilo Otoni, com todo respeito a quem mora lá, mas é uma cidade pequena, né? Assim, eu não conheço. Não conhecia antes de saber que tinha armazém lá, não conhecia. Está abrindo um armazém em Quixeramobim, no Ceará. Itapipoca vai abrir. Imagino que você não conheça toda a rede, então, né? Não conheço. Não conheço toda a rede. Mas, assim, conheço de telefone, né? Conheço de WhatsApp e tal. Mas, assim, pessoalmente, eu não conheço todas as lojas do armazém. Muito legal, cara. Muito legal. E essa expansão, ela foi já nessa velocidade ou ela se deu mais recentemente? Acho que foi um pouco... foi um processo, assim. Então, em 2000 acho que, se não me engano, 2018. Entre 2018 e 2019, foi aprovado um projeto internacional junto com o governo basco, lá, os espanhóis. E era um programa, um edital que a gente participou e a gente foi contemplado justamente para desenvolvimento da rede Armazém do Campo, no sentido da logística e de construção de rede mesmo. Porque hoje a gente diz rede, mas a gente é diferente de uma rede Carrefour, de uma rede Pão de Açúcar. Não só pela essência, mas até pelo formato mesmo. Então, a gente
a gente ainda está na dificuldade de vamos todo mundo usar a mesma cor, o mesmo tipografia. A gente já desistiu, já. Tem vários logos. Né? Mas isso também faz parte da caracterização do que é uma rede, né? O mesmo sistema operacional, o mesmo... Isso é importante. Então, esse projeto veio para a gente avançar nessas questões, assim, vamos dizer, de profissionalização, mas também de caracterização das lojas Armazém do Campo funcionarem enquanto rede. E aí, a partir disso, com esse recurso, que aí a gente conseguiu abrir mais lojas. Foi mais ou menos assim. Então, a gente se formou um grupo gestor que ainda está dentro da organicidade do MST. Então, dentro do MST, vamos ter lá um setor de produção, vamos ter uma frente de comercialização, vamos ter um armazém do campo, e aí dentro do armazém do campo tem um grupo gestor que vai cuidar no sentido de zelar pelos princípios, valores, missão do armazém do campo, enfim, como abrir novas lojas, sistemas operacionais, relações humanas, financeiro, jurídico, comunicação, que no caso sou eu, então, que vai dar conta de tudo isso, assim. Muito maneiro. Eu fui aí, mas vocês se mudaram agora, né? Também fala um pouquinho desse novo espaço e como é que é trabalhar, né, no armazém. Tá. Então, a gente mudou de espaço. Esse espaço que eu estou aqui agora é na Alameda Nótima, número 806, ainda é Campos Elíseos, São Paulo. Antes a gente estava na Eduardo Prado, 9499, já tinha até errado o número. E foi onde a gente ficou os 8 anos lá. Então, nessa mudança de espaço, também teve gente chorando. Ai, mas abre outro, não precisa mudar de espaço, porque criou-se um vínculo afetivo com aquele lugar também. E respondendo também a pergunta de como é trabalhar no armazém é isso também. Também é o vínculo afetivo que você tem com as pessoas, e é uma coisa que eu sempre repito, assim, que ele ultrapassa os limites do que é um trabalho. É lógico, é um trabalho, é uma loja que paga aluguel, que paga seus funcionários, que tem a sua folha de pagamento, que tem, enfim, que funciona de uma certa forma também numa lógica capitalista, mas nas relações de trabalho, no que a gente cultiva e conspira nas reuniões, nos corredores, é uma nova sociedade. É muito desafiador, assim, trabalhar no armazém, porque a gente tem que sempre criar o novo. A gente não tem uma receita de bolo de como faz. Porque se a gente seguir a receita que está dada, a gente vai seguir nessa receita doente de violências, de hierarquias, em que um manda no outro, ou de que eu sou um funcionário, um empregado. Aqui eu não sou empregada de ninguém. Eu estou a serviço da transformação social, estou a serviço da reforma agrária, porque é o que eu acredito, é o que é necessário para o Brasil e é o que é necessário para o planeta, que a gente se engaje nessa luta. Então, e como é difícil, né? Como é difícil ficar inovando sempre, é difícil às vezes, né? Sim, é difícil, mas aí fica mais fácil quando a gente compartilha. Mas essa dificuldade mesmo do criar o novo. Não tem como a gente seguir a mesma lógica de outros mercados ou de outros cafés, mercearias, ou o que quiser chamar o armazém. Porque não pode ser a mesma coisa. E se cai na mesma coisa, alguma coisa está errada no meio. A gente tem que rever onde a gente errou, no método, nos princípios, nos valores. Então, é um trabalho diário também de transformação do ambiente, transformação de você mesmo, porque a gente está nessa sociedade, então a gente vem carregado de contradições. Não é perfeito, como nenhum lugar é, mas todo mundo está comprometido para que a gente faça desse espaço o melhor espaço para se trabalhar, o melhor espaço para se estar, para viver, para vir tomar um café e fazer uma compra que você tem certeza que aquele produto que está na prateleira, ele tem respeito e valorização da natureza e do ser humano desde a semente. Desde a semente até ele chegar ali. E só para fechar,
Uma coisa que a gente que liga assim na questão também do Abril Vermelho, quando teve o hype dos bonés, e ainda segue um pouco hoje, menos do que aconteceu, mas ainda segue, a gente tem uma coisa assim que as pessoas não podem só comprar o boné, que comprem. A gente adora encontrar gente na rua que está usando o boné, porque a gente sabe que ali é uma pessoa que apoia a gente. Mas além de comprar o boné, é também fazer o debate em relação da onde vêm os seus alimentos, aonde você coloca o seu dinheiro, mesmo que ele seja pouco. Isso também passa por uma escolha individual, mesmo que seja estrutural e macro, e não depende de um indivíduo. Mas também saber que você, usando o boné do MST, você cozinhando com arroz orgânico, que vem lá do Rio Grande do Sul, você também tem que apoiar a ocupação de terra. Porque aquele arroz, aquele boné, aquele leite, aquela fruta, aquele hortifruti que você está consumindo que não tem veneno, etc, 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 só é possível hoje estar na sua mesa ou estar disponível para você consumir ele e ter uma alimentação e uma vida mais saudável, porque várias famílias se mobilizaram e ocuparam terras improdutivas e a ocupar para o Brasil alimentar. Muito importante essa fala. Até você já acabou matando uma pergunta minha, então, na verdade, elogio a fala até por isso, porque tem que ser uma cultura pop mesmo do MST e de todos os movimentos, nesse sentido de ganhar as pessoas, de estar na cabeça das pessoas, estar na estética das pessoas, mas nunca pode ser só isso, né? E isso é muito importante, mas nunca pode ser só isso. Acho que tem muitos valores parecidos até com o que a gente tenta construir aqui no Livres e dentro desse podcast. Então, a gente já se encaminha para o final, a gente agradece de novo a tua presença e fica muito encantado e aí ansioso para participar aí do novo espaço, ver junto com você estar nessa abertura que está para acontecer, né? Então, deixo esse último espaço aí do nosso programa para você falar um pouco, deixar sua mensagem e fazer convites aí, né? Porque tá para rolar a nossa festa aí de inauguração. E se quiser também emendar, qual é a grande receita que você faz, sua receita favorita com os itens do armazém? Também a gente gosta de saber. Eu vou começar pela inauguração. A inauguração, a gente abriu, você devia me falado antes dessa pergunta da cozinha. A inauguração, ela vai ser no dia 27 de abril, ainda para ser marcada por esse mês de luta, porque é um mês de luta pela reforma agrária, e o Armazém do Campo, por mais que esteja na cidade, no urbano, também é um espaço que representa a luta pela reforma agrária. Então, 27 de abril vai ser um dia inteiro de programação, não é inauguração... Várias atividades, então. Várias atividades. E aí não vai ser só a inauguração do Armazém do Campo, ou reinauguração, mudança de espaço, mas também inauguração da livraria Expressão Popular, que está aí há 25 anos na Batalha das Ideias. Foi uma iniciativa, também podemos fazer outro podcast só falando da editora. Foi uma iniciativa, é uma editora criada pelo MST, para a formação política dos maiores, vamos dizer assim, clássicos da literatura socialista no mundo, mas não só isso, hoje a livraria ela vende livros de outras editoras, enfim, mas é da Expressão Popular, e a gente funciona hoje aqui na Alameda Norte, 806, no mesmo espaço. Então, essa inauguração é desse... Não queria usar a palavra casamento, assim, né? Mas é dessa junção do armazém... reunião, dos dois reunidos ali, Armazém do Campo e Expressão Popular, que sintetiza um pouco numa pergunta que é do que você se alimenta. Não só de comida, mas a gente também se alimenta de arte, cultura, livros e boas ideias. E aquelas ideias que defendem o grande capital, o grande latifúndio, elas também são venenosas para as nossas mentes e corações. Então, a gente quer se alimentar também de literatura contada por nós e que visa a transformação social, com preço acessível. Né?
Podem ver, a livraria é bem diferente o valor dela com as outras livrarias mais comerciais. Mas, enfim, vai ser um dia de programação. Começa às 9 horas da manhã, vai ter um café da manhã, camponês ou anticolonial, não sei como vão chamar aí, mas nesse sentido vai ter um café da manhã. Um ato político de saudações ao novo espaço, depois o famoso carreteiro, talvez tenha outro prato na programação ainda. Eu estou dando aqui a informação de primeira mão, tá? Porque isso ainda está tudo sendo fechado, ainda não foi nem divulgado. Eu já peguei minha agenda aqui, estou anotando. E no final, depois do almoço, na tarde, assim, vai rolar apresentações musicais. A gente ainda não tem confirmações de quem vai vir, mas esperamos que venham artistas progressistas, claro, e que apoiam a luta do movimento. Na parte da manhã, esqueci de falar, mas também estamos preparando atividades lúdicas para as crianças, então podem vir tranquilos com centeinhas ou pequenos socialistas. Pode vir com as crianças, que vai ter atividade para elas. Tem um espaço bem legal infantil na livraria também, com livros infantis. Bacana. Ou infanto-juvenil, mas é nesse dia 27 de abril. A outra pergunta era do que eu cozinho, né? Qual que é o seu item favorito, pelo menos, aí do Armazém do Campo? Tá. É difícil dizer, assim, mas, por exemplo, arroz eu não como outro que não seja o do MST, não tem como. Eu não sou uma pessoa de cozinhar muito, assim, mas, vamos dizer, eu sou mais... Quebrando o paradigma que a mulher cozinha, né? Na verdade, não sobra muito tempo, assim, para cozinha, assim, enfim. Mas tem uma coisa que eu amo de paixão e está chegando aqui a época, porque tem isso também, produtos sazonais, né? Não tem como comer milho, que é o que eu quero falar agora, milho o ano inteiro. O milho, ele tá nessa época do ano agora, a partir de agora. Então, eu amo quando vem espiga de milho, porque eu amo tudo de milho. Então, bolo de milho, milho cozido, curau, pamonha, suco de milho. E aí, do derivado do milho, a gente pode até pensar no cuscuz. Já ia fazer esse jabá aí, cara. É imperdível. Então, não, milho, assim, é incrível. Festa junina. Estamos preparando uma festa junina que vai rolar aqui no armazém também, em breve. Eu sou a pessoa do spoiler, né? Em junho vai rolar a festa junina também. E estão todos convidados. E eu queria só dar um recado para quem vai ouvir e assistir a gente, de que provavelmente no seu estado deve ter um Armazém do Campo. É só procurar. Tem um site que chama www.armazendocampo.com.br. Lá você consegue ver todas as cidades que tem Armazém do Campo. E além disso, se falar assim, na minha cidade não tem. Porque não tem em todos os estados ainda mesmo, né? Em breve. Mas dá para você entrar no site do Armazém do Campo online e aí a gente envia para o Brasil todo, se você quiser algum produto nosso. E, só para finalizar também, quero conhecer mais o MST. Procura algum lugar no seu estado, que com certeza deve ter um acampamento, um assentamento, e que são territórios abertos para a população conhecer, quem quer se interessar, quem quer se aproximar. O MST é um movimento que acolhe todo mundo, então sintam-se à vontade de procurar saber, de procurar participar das atividades, que é fácil se integrar. Muito bom, Milena. Nem precisei chamar o nosso espaço Jabá e Marketing, você já terminou de forma magistral e a gente fica no agradecimento de novo e fazendo um novo convite para a gente fazer mais papos aí, falar talvez da expressão popular. A gente agradece muito a tua presença por aqui e a gente se vê de novo, né? Por esse mundo agroecológico. Cabe um poema ainda em homenagem ao Eldorado? Com certeza, acho que a fechamento poético seria top. É um pouquinho do que a gente aprende no MST, que tem que sempre cultivar a mística. Assim. Né? Vamos lá, hein? Acho que é a primeira vez aqui no Vozes. 17 de abril, dia marcado para nós. Quando vários companheiros foram mortos e mutilados por pessoas desumanas, cruéis e sem coração. Gente tão impiedosa que matou nossos irmãos,
Entre esses, muitos jovens que antes pensavam no futuro, terminam-se seus sonhos naquela curva da estrada. Lá na curva do S, por todos assim chamada. Osiel Alves Pereira foi um mártir desse dia tão cruel, que nos causou tanto pranto. Descansa em paz, Osiel. Altamiro Ricardo da Silva, Antônio Alves da Cruz. Mais 2 vítimas massacradas. Deus mantenha sua luz. Sobre os companheiros, tende piedade, Jesus. Antônio Costa Dias e o companheiro irmão. Pela manhã eram 2 que lutavam por seu pão. Pela tarde, mais 2 corpos que tombavam pelo chão. Abílio Alves Rabelo, Amâncio Rodrigues dos Santos. Também mortos nesse dia com grande crueldade, tiraram a vida de tantos. José Alves da Silva, José Ribamar Alves de Souza. Que horrível crueldade, que tamanha violência. Onde está a sociedade e a tão falada consciência? Graciano Olímpio de Souza, João Rodrigues de Araújo. Mortos por tais pessoas de caráter vil e sujo. João Carneiro da Silva, Joaquim Pereira Veras. Não nos veremos mais, pobres pessoas aquelas. Lorival da Costa Santana, Robson Vitor Sobrinho. São mais 2 vítimas massacradas. Naquele triste caminho, Leonardo Batista de Almeida, Manuel Gomes de Souza. Onde estão já não sabemos, pois já não o vemos mais. Esperando por justiça. Podem descansar em paz. Valdecir Pereira da Silva, Raimundo Lopes Pereira, lutando pela justiça e enfrentando as barreiras. Nós lutamos. É por vocês que seguimos nessa fileira. Até quando juízes e governantes do meu povo? Esta nação tão sofrida almejará um novo mundo, lutando pela justiça que agora sim está à vista. Trilhando essa triste estrada, seguindo este caminho, contando com os companheiros que não nos deixem sozinhos. Nós almejamos um dia nos orgulhar de poder, olhar nos horizontes e assim então dizer: eis aqui o país do sonho passado. E, enfim, poder contar com a justiça ao nosso lado. Polícias, homens tão infernais, que naquele dia tão triste foram capazes de tirar tantas vidas inocentes e leais que lutavam pela terra para a sobrevivência, mas morreram nesse dia de tão cruel violência. Se pensas, dragão cruel, tirar nossas esperanças, massacrando os companheiros e até nossas crianças. Enganam-se, infiéis, pois a vida não é tudo que temos para dar, pois cada vida tirada é uma vida ocupada, que o Brasil então verá. Nossa luta não para, pois sempre haverá alguém a proclamar este grito de liberdade também. A vitória será nossa, pois já não há quem possa calar a nossa voz, que sempre iremos gritar: reforma agrária já. Muito bom, sensacional, me fechou muito bem. Acho que a luta pela reforma agrária é a luta pela redenção desse massacre tão terrível que coloca de uma forma poética aí, mas para mobilização. Obrigadão por estar conosco hoje e até a próxima, viu? Um eco-salve para todo mundo que nos escuta e para você também. Obrigada, Guilherme. Eu adorei, foi ótimo. Me chama mais vezes e eu preciso descer para Santos também. Cola mais. Valeu, galera. Até a próxima. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livres Produtos do Bem.